Bom, qual é a consequência desse primeiro teorema fundamental do cálculo? Olha aqui. Se eu tenho lá que de A até B vale o f de B menos f de A, se eu substituo o B por um x, de A até x vai ficar um f de x menos f de A. Isso aqui vai ser uma função de x. Ok? Isso aqui vai ser uma função de x. E quanto vale a derivada dessa função? F de A é uma constante. Então, a derivada do A' de x é o f' de x. Mas o f é primitiva. O f' de x é o próprio f de x. Então, eu acabei mostrando que quando eu tenho uma função que ela é integral de A até x do fx dx, a derivada dela é o próprio integrando. Entendido isso, gente? E é esta consequência do teorema fundamental do cálculo que o Apostol chama de primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? E aqui cabe uma ressalva. Vamos entender uma coisa aqui. Hoje em dia, e foi assim que a gente está usando a nossa aula 9, o texto, o título da aula foi Integração Indefinida, tá bom? Só que, no rigor matemático, e o Apostol segue esse rigor, e lá se você ler o capítulo 5, ele faz um parágrafo explicando isso, para o Apostol, o que ele chama de integral indefinida é a minha A de x. É essa integral de uma constante até x. Repara que essa integral de uma constante até x, ela também me dá uma família de funções. Então, em outras palavras, ela é a mesma integral indefinida que a gente viu antes. Só que para o Apostol, aquela integral que a gente viu sem o a e sem o x aqui, sem limite, ele chama de primitiva ou de antiderivada. Então, o Apostol tem três coisas diferentes: primitiva ou antiderivada, né? A outra, integral indefinida, que é esse a de x. E a terceira, integral definida, tá bom? O que aconteceu com o tempo, que a primitiva e antiderivada e a integral indefinida, que praticamente são a mesma coisa, se juntaram. Então, tirando o Apostol, todos os outros livros de cálculo, quando ele fala de integral indefinida, ou ele fala de primitivas ou antiderivadas, ele está falando a mesma coisa, tá? Então, pelo rigor matemático, eu não tinha que ter tabelas de integrais indefinidas. Eu tinha que ter tabelas de primitivas, tá? Ou tabelas de antiderivadas, tá certo? Então, por isso que... tanto é que o próprio Guidorizzi, se você verificar do Guidorizzi, quando ele bota no capítulo, só para eu ver aqui certo, o capítulo 10 do Guidorizzi, o título dele não é integrais indefinidas. O título dele é primitivas. Tá? Mas aqui dentro ele chama de integrais indefinidas. Então, eu espero que ficou claro isso aqui, só para entender Apostol e Guidorizzi. Então, para o Apostol, uma integral indefinida é esta função aqui, que é definida em cima de uma integral definida. Só que eu não defino o limite superior. O limite superior é uma variável. Tá bom? Então, e a antiderivada ou a primitiva é a nossa integral indefinida. Não vai mudar muito, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Tá certo? Ficou alguma dúvida nisso, gente? Bom, então tá aqui, ó. Então, aqui tá... antes disso aqui. Então, isso aqui a gente vai usar para achar a derivada de uma função que é definida por uma integral. Bom? Mas antes de eu provar esse teorema, que vai ser o primeiro teorema fundamental do cálculo do Apostol, eu preciso de um teorema auxiliar que eu vou usar na demonstração, que é o teorema do valor médio. Isso aqui, gente, está no item 3.19 do Apostol. Tá? E antes de eu provar o teorema do valor médio, eu preciso definir o que é valor médio. Isso está no capítulo 2 do Apostol. Então, a gente voltou duas vezes. Tá? Então, vamos lá. O que é valor médio de uma função? O valor médio de uma função, seja f uma função integrável, se define o valor médio de f no intervalo AB como sendo. Então, o valor médio, lembra? O que a integral faz? Ela calcula a área. Eu estou pegando a minha área e estou dividindo pela minha amplitude. Então, isso aqui, ó, eu tenho uma função. Se eu integro de A até B, eu calculo a área abaixo dessa função. O que eu estou dizendo é o seguinte: o valor médio é um valor de tal forma que se minha função fosse uniforme, ela teria a mesma área. É isso que é o meu valor médio. O que o meu teorema do valor médio diz? Que vai existir sempre um ponto C nesse intervalo AB que é igual ao valor médio. Né? Repara que o sentido
Lembra do teorema do valor médio para derivada? Era o mesmo sentido. Lá eu falava que existia um ponto que me dava a taxa média. Aqui eu estou dizendo que me tem um ponto que me dá a área média, que é o valor médio da minha integral. Então, esse ponto aqui, Opa, vou voltar aqui. Se isso aqui é minha média, eu estou dizendo que obrigatoriamente. Não está saindo isso aqui. Apagou. Aqui eu tenho f de c. Esse a de f aqui vai existir um ponto que o valor da função nele, obrigatoriamente, é o valor médio da minha integral. É esse o teorema do valor médio. Ok? Vou usar esse teorema para provar agora o teorema. Ah, não, desculpa. Esse é o teorema. Agora vamos provar ele. Então, olha lá. Se a minha função ela é integrável, né, e ela é contínua, ela é limitada. Se ela é limitada, ela está limitada entre dois números. Eu vou integrar as três parcelas. Né? Então, a integral de A até B do Mzinho é integral de A até B do Fzinho, integral de A até B de Mzão. Por que eu consigo fazer isso? Usando aquelas propriedades que a gente viu da integral definida. Como o f de x é sempre maior que o Mzinho no AB, a integral dele vai ser sempre maior. Como o Mzão é sempre maior que o Fzinho no AB, a integral dele vai ser sempre maior, tá bom? Só que o Mzinho é uma constante, sai da integral. O Mzão é uma constante, sai da integral. Integral de A até B de du é B menos A. Aqui eu também tenho B menos A. Divido todo mundo por B menos A. Então, e o que é integral de A até B de 1 sobre B menos A? É a minha média. Então, Mzinho, a minha média vai estar sempre entre o Mzinho e o Mzão. Tá bom? Como esse A de F, ela é contínua, né? Eu tenho uma função, uma integral, o valor dessa integral, ela é contínuo. Isso é um outro teorema que eu vou comentar mais à frente, que está no capítulo 3. Aqui eu só vou comentar do Apostol. Toda integral de uma função contínua é contínua. Desculpa, falei besteira. Toda. Deixa eu passar aqui para frente. Esse teorema era para estar mais à frente. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Continuidade de integrais indefinidas. Seja f uma função integrável de a até x. Para todo x que pertence a b, se a de x é uma integral, esse a de x é contínuo. Tá bom? Tá lá, a demonstração é simples, está no teorema 3.4 lá do Apostol. Então, se uma função ela é uma integral de a até x, essa função é uma função contínua. Tá? Então, voltando lá, eu vou até mudar a posição desse teorema na aula. Então, voltando aqui, ó. Como esse A de F vai ser contínuo, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C, de tal forma, eu vou ter todos os valores, desde o M até o Mzão. Então, vai existir um C, cujo F de C é esse A de F. Ok? Na verdade, isso aqui está errado, gente. Desculpa. Mais um erro aqui, ó. Esse A de F, ele é um número. Não é o A de F que é contínuo. Quem é contínuo é o F. F é contínuo. Então, o F, para ser contínuo, ele me garante aqui, como o meu F é contínuo, ele me garante pelo TVI que vai existir um ponto C entre o M e o Mzão, que vai ser o F de C. É o teorema de valores intermediários. Tá? Então, aqui, esquece o azão de F, aqui F. Como F é contínuo, eu provo isso pelo TVI. Tá bom? Então, com isso, né, eu consigo, depois eu falo nisso, com isso eu consigo mostrar que vai existir sempre um ponto, teorema do valor médio, que aparece um ponto aqui, que o valor deste ponto é a média da minha função dado pela integral. Tá bom? Esse teorema ele foi provado com uma função contínua, mas eu posso repetir a demonstração dele por uma função integrável. Tá bom? O que vai mudar é que eu tenho que usar o conceito de uma função integrável. E eu tenho que ver, na verdade, a gente não vai demonstrar isso aqui, vai ficar faltando o conceito. Porque a função, para ser integrável, ela, na verdade, vai ter pontos de descontinuidades isolados. E aí eu consigo aplicar o TVI da mesma forma, de tal forma que isso aqui apareça, tá bom? Então, assim, para vocês usarem esse teorema, eu consigo aplicar o teorema do valor médio não apenas para uma função contínua. Basta que a minha função seja integrável, quer dizer, basta que eu consiga definir
o valor médio para ela, eu consigo provar que vai existir um ponto no intervalo AB que vai ter a função igual a esse valor médio. Tá bom? Bom, agora nós chegamos ao primeiro teorema de valor fundamental do cálculo do apóstolo. O que o teorema está dizendo? Seja uma função integrável, não mudou nada. Só que lá do Guidoriz é uma função integrável de A até B. Aqui é uma função integrável de A até X, onde meu X pertence a B. Então, quer dizer o seguinte, se esta função é integrável, eu consigo definir uma função A de X que vai de C até X. O C é qualquer ponto arbitrário entre o A e B. Tá bom? Esta função aqui que o apóstolo chama de função integral indefinida. Então, se isso acontece, a derivada desse A de X vai existir, e além disso, o valor dessa derivada é o próprio integrando aqui. Né? A gente consegue provar esse teorema usando o teorema fundamental de cálculo que o Guidoriz mostrou. Né? Basta eu fazer o C igual a A e o X igual a B que acabou o problema. Só que nós vamos demonstrar esse teorema usando. Antes de demonstrar, vamos fazer um exercício. O que está me dizendo? Sabe-se que G de X é essa integral aqui. Então, conforme eu mudo o X, eu estou mudando o valor do G de X, tá vendo? É uma função que está definida por uma integral. Eu quero que analise o crescimento e decrescimento e a concavidade desta função, tá bom? Eu posso resolver essa questão como? Resolvo a integral. Eu sei que essa integral é o quê? Eu acho a função primitiva do integrando, aí ficaria, substitui x nessa função primitiva, menos substitui 4 nessa função primitiva. Então, eu consigo achar a equação do g. E aí, achando a equação do g, como é que a gente analisa o crescimento? Primeira derivada. Como é que a gente analisa a concavidade? Segunda derivada. Só que é perda de tempo. Né? Como é que a gente pode resolver isso? Eu já sei resolver diretamente a derivada de uma função definida por uma integral. Então, vou dar 20 segundinhos aí para vocês montarem o início dessa questão. Então, vamos lá. Olha só. Quem é a derivada do g' de x? A gente já provou no teorema anterior que ela é própria integrando, substituindo por x. Então, o g' de x ele é 4 sobre, pega esse x e substitui aqui. X ao quadrado mais 1. Pronto. Esta função ela é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, g de x é estritamente crescente no seu domínio. Segunda derivada, é que é uma questão de derivada. Pega esta função e deriva, está aqui. Analisa agora. Esta função vai ser positiva para x positivo, com cavidade para cima. Negativo para x negativo. Opa, está ao contrário. Errei de novo. Aqui, né? X positivo ela é negativa, com cavidade para baixo. X negativo ela é positiva, com cavidade para cima. Então, eu troquei aqui. Tá? E eu posso garantir que ela dá zero no x, então x é igual a zero é um ponto de inflexão. Dúvida nessa questão, gente? Então, repara que se eu tenho uma função e essa função está sendo definida por uma integral, eu consigo, na verdade, achar a derivada de uma forma mais rápida. Eu não preciso resolver a integral e derivar. Eu já sei que a derivada é o próprio integrando. Tranquilo? O nosso tempo aí eu preciso acabar aqui, mas a demonstração que o apóstolo me dá, o apóstolo me dá duas demonstrações para esse teorema. Uma demonstração geométrica, que é a mais fácil que a gente vai ver, e uma demonstração analítica, que na verdade ela bota de equações analíticas em cima dessa geométrica. Então, eu vou falar aqui da geométrica e analítica, vocês vão estudar por conta própria, e quem ficar com dúvida, bota lá na dúvida lá no portal que a gente tira, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, na verdade, imagina que eu tenho uma integral aqui do f de u, de x até x mais h, tá bom? Eu estou integrando de x a x mais h. Eu vou escolher um ponto C entre x e x mais h. Então, eu transformo essa minha integral de x até c e de c até x mais h, tá bom? E eu vou inverter esse x mais h e o c aqui, ó, invertir. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar a própria definição da integral indefinida do apóstolo. Essa primeira parcela aqui é o meu ax mais h, essa segunda parcela aqui é o meu a de x. Então, eu provo que a minha integral de x até x mais h é o meu a de x mais h menos o a de x, tá bom? Só que esse f ele é contínuo, de x a x mais h. Eu uso o TVM nele, tá bom? Ao usar TVM nele, eu consigo mostrar que existe um ponto, que eu vou chamar de z, de tal forma que o A mais XH e o A de X vai ser
o F' de Z, né? Vai ser aqui, é que eu andei demais, ó. Repara, ó. Que me fala o TVM? Que aqui eu tenho um A' de Z, só quem é o A' de Z? É a derivada deste A. E quem é a derivada desse A? É o próprio integrando. Então, aqui eu dei dois passos em um só. Aqui seria H vezes o A' de Z. Só que o A' de Z é o próprio F de Z. Então, o F de Z vai dar um A de X mais H menos o A de X dividido por H. Quando esse H tende para zero, o que acontece? Né? Isso aqui é o limite daqui. O meu F de Z, quando o meu H tende para zero, esse intervalo de X mais XH vai diminuindo, e aí o meu F de Z tende para o F de X. Tá bom? Então, eu provo que esse A' de X é o próprio F de X. Tá certo? Dá uma olhada depois com calma lá. Eu acabei enrolando vocês nisso aqui. É fácil enxergar lá. Quem ficar com dúvida nessa demonstração, me pergunta lá que a gente tenta tirar. Tá bom? E se ficar muito complicado entender isso, a gente começa a nossa aula sexta-feira falando isso aqui. Certo? Bom, esse teorema a gente já viu, mostrando que qualquer função indefinida ela vai ser contínua. A gente já viu esse teorema. E aí a gente cai no segundo teorema do Apostol. O que é o segundo teorema do Apostol? Se eu volto para cá, né, o que ele faz aqui? Ele basicamente prova que o segundo teorema ele resolve essa integral indefinida pelas primitivas. Então, na verdade, o segundo teorema é o primeiro teorema do Guidorizi. É que ele está dizendo aqui, ó. Se o A de x é isso, né? Aqui. Se o A de x é isso, eu sei que o F de x é o F de C mais esse integral. Em outras palavras, essa integral da direita é o F de x menos o F de C. Tá bom? E o Apostol usa isso como método para obtenção de primitiva. Só que para a gente não precisa desse método, gente. Que o Apostol, de novo, ele faz um caminho histórico. A gente, para achar a primitiva, a gente não precisa resolver isso para integral, mas é um caminho para ser resolvido. Então, eu consigo, por exemplo, achar a primitiva do f de x resolvendo a minha integral. Né? Aqui é aquele comentário que eu disse que o Apostol separa o que é uma integral indefinida de uma primitiva ou antiderivada. Leia esse parágrafo do Apostol, está lá no capítulo 5, você vai entender o que ele quer mostrar com isso. Tá bom? E quem é o Fzão de x? O Fzão é a primitiva. Tá bom? Então, se eu substituo o Fzão por Fzinho, a outra forma de ver esse teorema é botar aqui o Fzinho de x, ele é um F de C, mais a derivada dele aqui dentro. Então, às vezes, eu consigo tirar a propriedade da função pela integral da sua derivada. Vamos fazer um exercício disso aqui. Olha esse exemplo. É o exercício 25 lá do item 5.5 do Apostol. Eu tenho uma partícula, ela se move ao longo de uma reta. A posição dessa partícula no instante t é dada por esse f de t, quando t está de 0 a 1. Está lá. Para t maior que 1, a partícula se movimenta com aceleração constante, adquirida em t igual a 1. Então, olha só. Esta função me define o movimento de 0 a 1. A partir do 1, ela adquire uma certa aceleração e permanece com ela constante. O que ele quer? A aceleração para o instante 2, a velocidade para o instante 1, a velocidade para t maior que 1 e a diferença entre f de t e f de 1. Então, vamos lá. Vamos calcular a aceleração para t igual a 2. O que eu preciso aqui? Quem é a velocidade? Se isso aqui é a posição, a velocidade é a derivada da posição. Só que o f de t é dado por uma integral. Então, eu não preciso resolver a integral. É complicado resolver essa integral. Porque a derivada é a própria integrando. Então, está aqui, ó. É 1 mais 2 seno de πt, cosseno de πt, 1 mais t ao quadrado. Então, esse é o v de t. Ele quer o v de 1. Bota v igual a 1 aqui, está aqui, v de 1 é meio. Esta é a velocidade. Como é que eu tiro a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Então, eu vou derivar essa minha expressão aqui, essa minha divisão. Está aqui, essa expressão bonitinha aqui é a minha aceleração. Só que ele quer aceleração para t igual a 2. Ele botou isso aqui para enganar. Porque ele diz que a partir do t igual a 1, a aceleração é constante. Então, o a de 2 é o próprio a de 1. Basta botar t igual a 1 aqui, eu achei o valor de a de 1 aqui. Tranquilo? Então, o que isso aqui tem de cálculo para a gente é a letra, essa primeira aqui, é que a derivada é o próprio integrando. Porque agora virou questão de física. O que ele quer agora?
a velocidade para t maior que 1. Como é que eu tiro a velocidade para t maior que 1? Eu uso a equação lá da física. V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade de cima vai ser o V de 1, que eu já obtive aqui, que vale meio. A aceleração que está aqui, t menos 1. Está aqui a minha expressão para a velocidade, tá bom? E ele quer agora a posição entre f de t e f de 1. O f de 1 eu tenho. E quanto vale o f de t menos f de 1? É a variação do espaço entre t e 1. Uso lá a... Como é o nome daquela expressão lá de física? Bernoulli, né? Bernoulli? Acho que é... Não, é... Como é que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S? Como nossa expressão aqui, gente? Torricelli, né? Equação de Torricelli. Então tá aqui, ó. O V ao quadrado eu tenho a expressão, tá aqui. O V1 ao quadrado eu tenho, a aceleração eu tenho, eu tiro o delta S aqui. Beleza? Então isso aqui mostra uma aplicação desse teorema, dessa segunda parte, que é a derivada da minha integral, eu tiro através do integrando. Dúvida, gente, foi corrido por causa do tempo, mas isso serve de um alerta, vocês vão estudar essa aula novamente. Eu quero saber se numa primeira passada alguém ficou com dúvida. Tá certo? Bom, isso aqui eu acho importantíssimo. Então, dá uma parada, uma respirada. A gente viu até agora que se uma função ela está definida através de uma integral, né, a derivada dela é o próprio integrando, tá bom? Mas aqui, o que acontece aqui? Aqui é um A, uma constante, aqui é X. Agora, se eu tiver isso aqui, uma função que vai de A até uma função de X, por exemplo, vai de A a X ao quadrado, vai de A até cosseno de X. Quanto é que vai nessa derivada? Então, aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. A gente está derivando agora, não é de A até X, não estou derivando de A até T de X. Então, isso aqui, gente, ele me dá a primitiva em T e uma primitiva em A. A primitiva em A, a derivada dela é constante, mas a primitiva em T, eu preciso usar a regra da cadeia. Então, neste caso aqui, ó, é o integrando com T de X dentro, a derivada do T de X. Ok, gente? Cuidado com isso aqui não tem muito livro de cálculo, não tem isso. Isso aqui é um bisuzaço, tá bom? Repara que o segundo caso cai no primeiro. Basta fazer o T de X igual a X, que T' de X é 1. E o T de X é X, eu caio no primeiro. E agora o caso mais complexo. Eu tenho uma integral de uma função de X embaixo e uma função de X em cima. Então, pela regra da cadeia, o que eu vou ter agora? Vai ser o f do t de x vezes o t' de x, regra da cadeia, menos o f do v de x, v' de x. Então, a terceira cai na segunda, a segunda cai na primeira. Alguém ficou com alguma dúvida na aplicação disso, gente? Isso aqui não precisa ser demonstrado em prova nenhuma. Se eu peço a derivada de uma função que é definida desta forma, você pode aplicar direto essa regra da cadeia. E antes que algum aluno desatento pergunte, e se o x fosse b? Integral de a até b do f de u du. Quanto vale a derivada? Espera aí. Se o x fosse b, eu teria uma integral definida. Integral definida, o resultado é um número. Derivada de um número é zero. Beleza? Então, vamos fazer só uma aplicação aqui, ó. Sabe-se que g de x é isso aqui. Quem é g' de x? Nós vamos usar essa regra da cadeia aqui, ó. Então, quem é o g' de x? Se aqui fosse x, ficaria 2 sobre x mais 1. Só que aqui é x ao quadrado. Então, eu pego o x ao quadrado e substituo na variável. Está aqui, ó. E derivo x ao quadrado, multiplico por 2x. Tranquilo? Então, nessa aula de hoje, o que a gente viu? A gente definiu o teorema fundamental do cálculo. A gente definiu como a gente utiliza ele para resolver a integral definida. E a gente já sabe derivar funções representadas por uma integral.